de cores, né? Eu acho que é onde gera mais dúvidas em todo mundo, que é como combinar cores. E antes da gente pensar sobre como combinar, é interessante a gente entender sobre as cores em si. Então a gente usa muito o ciclo... Falando da técnica, Isso. A gente usa muito o ciclo cromático para entender a combinação ou as possíveis combinações. O círculo cromático, ele é a formação das cores. Então aqui a gente tem as cores primárias, as cores secundárias, que vão se misturando até a gente ter essa gama de cores possíveis, tá? Ele é uma representação pequena, porque existem inúmeras tonalidades e misturas, mas é um ponto de partida que a gente pode começar a entender a combinação de cores. De que forma a gente pode combinar as cores? Em termos de técnica, a gente vai passar 3, tá? Mas elas são bem infinitas. Mas as 3 são a porta de entrada para a gente brincar com o universo das cores. Então a primeira delas é a combinação análoga. A combinação análoga é pegar duas cores que têm irmãzinhas, elas têm tipo o mesmo pai ou a mesma mãe. O que isso quer dizer? Elas estão uma do lado do outro no círculo. Então aqui eu vou ter o amarelo com laranja, eu vou ter o laranja com vermelho, o vermelho com o rosa com o violeta. Tá? Essas cores análogas, essas cores irmãs, elas vão gerar combinações mais sofisticadas, combinações mais... É um passo a mais na criatividade. Isso, né? Em vez de você colocar tudo a mesma cor, que seria uma monocromia, você pode fazer essa combinação análoga de cores irmãs, passando uma mensagem mais criativa, porém ainda mais sofisticada. Mais sóbria, mais calma, mais sutil. É uma combinação mais good vibe, mais fácil, mais nível 1, tá? Apesar de, é muito engraçado, porque quando eu conheci essa teoria, eu falei, gente, eu nunca pensaria em misturar amarelo com laranja, laranja com vermelho, porque parece que a gente não pensa em combinar, mas quando você coloca junto, fica um negócio tão gostoso de ver, e agora eu tô começando a ver isso em vestido de festa. Os vestidos de festa estão vindo, tipo, o vestido todo de uma cor e uma faixa de cor análoga. A gente começou a ver muito isso, por mais exemplo, ousado, mas é muito até mesmo nas estampas. Quando você vai escolher uma estampa que combine cores análogas, ela vai ser muito mais fácil para você usar e para você combinar com uma terceira peça, né, com uma terceira cor, do que outros tipos de combinação, tá? Para mim, a combinação análoga, ela tem muitas possibilidades, porque você pode fazer ela sempre de tons mais claros, ou de tons mais intensos, ou de tons mais escuros. E aí vai do estilo e da sua escolha. É como se fosse assim, a gente tem os níveis. Então, se você vai combinar análogas de tons parecidos, que é como se eu pegasse aqui, por exemplo, a mesma linha. Então, eu vou misturar, tá dando pra ver? Vou pegar um violeta daqui com esse vermelho aqui. Isso aqui é legal. Aí eu posso também pegar esse violeta bem lavandinho aqui, com esse rosa bem rosé aqui. Também é uma forma easy, nível 1. Agora, a gente vai dificultando à medida que a gente pega, por exemplo, essa intensidade com uma mais baixa. Aqui. Continua sendo uma combinação análoga, continua dando super certo, mas só já que é um com nível... profundidade diferente. Exatamente, já é um nível a mais no seu estilo. Assim, e isso é você ir tentando e se observando. Tem pessoas que vai fazer esse tipo de combinação e ela vai travar. Tipo assim, não consigo nem me mexer. Ou pelo contrário, vai facilitar. Por exemplo, pra mim seria muito mais difícil misturar um vermelhão com um roxão do que às vezes um roxão embaixo com um vermelho mais suave. Um rosinha, né? Em cima. Acho que facilita. Bom, a segunda possibilidade de combinação começa a subir o nível de dificuldade, que é a complementar. O que é isso? São cores que estão opostas no círculo. Por que o círculo cromático ajuda sempre que a gente tem um? Porque ele já marca aqui, ó, pra gente onde são as complementares. Então, ó, eu posso girar aqui. Qual que é a complementar do verde? Ah, tá. Então vai ser este violeta. Então a gente começa a brincar com as cores. Verde com violeta, olha que coisa. São as cores opostas no círculo. A gente tem um complementar que é clássico, que é o amarelo com o roxo, tá? E já é uma combinação mais criativa, mais extravagante, mais interessante e também com uma vibração bem alta. Não tem como passar desapercebida com esse tipo de combinação, tá? Ela é muito usada, foi de onde nasceu o color blocking. Se você jogar tipo color blocking, vai sair uma foto de uma moça vestindo rosa com verde. Ela é a primeira. É a primeira, porque foi no Fashion Week que apareceu e tal.
Então você vai ver que são duas cores intensas, é um vermelho bem pink, um rosa bem pink e um verde bem bandeira. Então ela usou o seguinte, ela pegou lá o rosa que estava nessa linha com o verde que estava na mesma linha aqui e fez uma combinação complementar bem chamativa, tá? Segundo círculo, se você pega um vermelho com um verde, você mistura, eles vão virar preto. E aí, mas de todo jeito, como elas são opostas, elas vão gerar uma combinação criativa, uma combinação chamativa de qualquer forma. Então a gente sempre fala que, então tá, então isso combina com isso. Peraí, mas o meu estilo tem a ver com essa combinação? Então a combinação análoga, a complementar, ela é que a gente mais tem que pensar se tem a ver com o nosso estilo. Isso é uma coisa que eu sempre peço pra todo mundo refletir sobre isso. Chega pra mim e fala, mas eu quero muito aprender a combinação de estampas, quero muito aprender color block. Eu falo, você não é aquela pessoa. Calma, você já se perguntou se isso faz sentido pra sua profissão, pra quem você é, pro que você faz no seu dia a dia? Não adianta a gente encher nosso HD com informações desse tipo se a gente não vai usar. É legal saber, mas não é legal a gente se debruçar e ficar lá tentando uma coisa que não tem a ver com a gente. Às vezes a gente compra coisa porque fala, nossa, é lindo, tá usando. Todo mundo tem que ter. Porque tem que ter, porque eu adorei no outro, mas não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a mensagem que eu quero transmitir, não tem nada a ver com a minha rotina e tudo mais. Vai ficar no guarda-roupa. Mas vamos lá, vamos entender que você queira fazer uma combinação complementar, mas você não quer que ela seja tão criativa, tão chamativa. Você pode optar por fazer essa combinação nos níveis mais claros. Um amarelinho claro com um azul violeta no clarinho. Ou um mostarda mais fechado com o azul aqui mais escuro, tá? Então eu consigo fazer essa combinação complementar de uma forma mais elegante, sofisticada, ou uma forma mais sutil e calma, no caso os tons mais claros. Isso, certo? Por último, a tríade. A tríade é a combinação de 3 cores formando um triângulo. Então eu vou pegar um vermelho com um azul mais um amarelo. Então eu formo a gente já viu como Y, como triângulo, mas a ideia é de 3 cores que elas são equidistantes. Ai, que palavra chique, né? Equidistantes no círculo. É mais complicado fazer, até mesmo sem o círculo a gente fica mais na dúvida. E o que eu gosto muito dessa combinação? A terceira cor não ser uma peça, mas ser um acessório. Então isso é uma liberdade muito grande, faz com que você brinque muito mais com os seus acessórios. Então poderia ser uma calça aqui vinho com uma blusa azul e aí você tá usando uma bolsa no tom de mostarda. Então não é a ideia tipo assim, nossa, então eu tenho que fazer essa combinação? Não. Mas se algum dia você tá com uma calça vinho e uma blusa azul, ao invés de você pensar, então eu vou combinar com azul. Uma bolsa preta, né? Então eu vou combinar com preto. Você saber que também combina com amarelo. Né? Então gente, é conhecimento. E as cores, elas não são pra dar medo na gente, elas são pra gente se divertir. Então eu acho que é questão de tentar. É você botar uma cor próxima da outra e ver e falar, cara, realmente pode funcionar. Né? E aí a gente dando essas técnicas de combinação, quando você tem essa segurança de, ok, estou dentro da técnica, a gente tem um respaldo e se sente mais permitida, né? Então por isso que vale a pena quem quiser, quem tiver interesse de ter um círculo cromático, é super legal. Bom, cores e estampas, eu acho que essa é a dúvida mais universal em relação à cor, que tipo, todo mundo quer saber como misturar estampas. Resposta número 1. Se você não gosta de estampas, não combine estampas. Pula essa parte. Resposta número 2. Se você não gosta, eu falei gosta, ou se você não tem estampas, não compre estampas para misturar estampas. Resposta número 3. Se você tem estampas, aí a gente pode conversar sobre. Aí a gente pode ajudar. E aí, gente, vai funcionar a mesma lógica do que a gente falou de combinação análoga, complementar e tríade. Por exemplo, se você tem uma estampa que a predominância de fundo é azul, você pode usar uma blusa ou da mesma cor, que é o nível 1 de dificuldade. Então, se na saia, a saia estampada, fundo azul marinho, com qualquer outra cor, se você colocar uma blusa azul marinho, vai funcionar, combinação sóbria, reto, direto e assertivo. Agora, se você quer dar um passinho mais na ousadia, combina com uma cor análoga. Então, por exemplo, é azul, coloca uma blusa roxa, que aí você vai combinar. Claro, a estampa você pode ter várias cores, assim, mas se a base for azul, a predominância for azul, você combinando com roxo vai ficar legal. Tô dando exemplo, né, gente?
Agora, se você quer fazer uma combinação nível hard impactante, você pega a cor base da estampa, combina com uma cor complementar. Então, se é azul ou amarelo em cima. Aí vai ficar um negócio bafônico. Então é sempre interessante entender. Aí tem outras formas também. Você pode não combinar com a cor predominante, você pode combinar com a cor de detalhe. Exatamente. Às vezes a gente tem uma estampa, as florais acontece muito isso, porque o floral acaba chamando muita atenção para a flor. E não para o e não para o fundo da estampa. Então, em vez de eu pensar no fundo azul marinho da estampa, eu vi, nossa, a flor dessa estampa é laranja. E como eu percebo mais o laranja do que o azul? Então, em vez de eu pensar numa cor análoga ao azul, eu penso numa cor análoga ao laranja. Que aí poderia ser um vermelho ou um amarelo, né? A estampa é o seguinte, gente. Você olhou para ela. Qual que é a primeira cor que veio na sua cabeça na hora que você olhou para ela? Aquela é a cor predominante. Isso. E aí, gente, também entra aquela questão assim, tons mais claros costumam combinar melhor com tons mais claros, tons mais escuros costumam combinar melhor com tons mais escuros. Os tons terrosos são sempre muito neutros, então se eu estou muito em dúvida, não tenho nenhuma peça, às vezes colocar uma blusa num tom terroso pode ajudar também. Os nudes também. Os nudes também ajudam. Uma estampa que é sempre muito neutra é de bicho. Elas em geral são muito fáceis de combinar e a gente pode falar que combina praticamente com tudo. Sabe por quê? Você acabou de dizer. Porque são tons terrosos. Porque são... Olha, gente. Olha, nunca tinha parado pra pensar nisso. Agora eu vou falar um negócio aqui, gente. Mas antes da Fê falar, porque já vai encaminhar pra próxima, mas é o seguinte. Tente sempre fugir do preto e do branco para combinar uma estampa. Não combina. Na verdade, o preto e o branco eles não vão harmonizar. Eles vão simplesmente estar ali, né? Funcionou. Eu até acho que desarmoniza, Fê, porque eu acho que pode ser duas mensagens diferentes. Porque imagina uma saia toda estampada floral, bem solar, e aí você bota uma blusa preta porque você não sabe qual a outra cor que coloca ali. Então estamos ensinando pra vocês quais as outras cores, pra vocês não fazerem isso. Combine com tons que estão na peça ou no fundo predominantemente, se você quiser combinações mais tradicionais, ou com detalhes. Você acha uma corzinha, que tem um tom de verde lindo aqui, que eu tenho uma blusa da mesma cor. Combina com aquilo ali. Ou igual, ou análoga, ou complementar. E aí tudo isso vai combinar. E aí vocês veem a quantidade de cores que a gente pode usar para combinar, fazer combinação de estampas. Agora, gente, também há uns anos, quando a gente entrou na faculdade, tava na moda a calça do Beetlejuice. A calça listrada de preto e branco. Acho que a Bárbara não era nem nascida, tô brincando. A calça listrada de preto e branco. Gente, todo mundo, acho que é na época que as blogueiras estavam começando a bombar. Todo mundo usando blazer listrado de preto e branco, calça listrada de preto e branco. O que a gente limpou de guarda-roupa e tirou calça de preto e branco porque não tinha o que fazer. Então, muito cuidado com estampas listradas muito largas, porque depois vai ficar difícil você combinar. Agora, por exemplo, uma peça preta com risca de giz, ela é muito mais neutra. Agora, peças que tem uma estampa muito definida, e não é que não combinava com nada. Uma calça preta e branca vai combinar com uma infinidade de cores, mas qual que é o problema? É tudo muito intenso. Então, o que acontecia com aquela pessoa que tinha aquela calça? Ela usava uma vez, duas vezes, ela já não aguentava mais. Por quê? Eu tava juntando o branco, que tem uma tonalidade intensa, o preto intenso, e eu colocava com pink. Aí ficava, era bonito, mas era muito cansativo, então as pessoas não tinham muito essa regularidade no uso. Uma tendência que passou muito rápido. Exatamente. Pois é, a gente tem que ter cuidado com a compra da estampa, para ela ter muito a ver com a gente, muito a ver com o estilo, para não ser um negócio que você vai usar duas vezes, porque a estampa é mais marcante, né? A gente tem algumas estampas clássicas que elas são mais fáceis da gente fazer combinação com cores e até outras estampas, que é o coá, a listra, o xadrez e o bicho. Elas são as quatro estampas clássicas. É isso. Elas combinam muito entre si e elas combinam com muitas outras cores. Mas sempre que você puder, fuja daquelas estampas muito demarcadas e com cores muito contrastantes, tipo branco e preto principalmente. Essa aí, gente, eu não vou nem responder, a resposta está na pergunta anterior. Não, mas tem uma coisa, o jeans, por ele ser azul... O jeans ajuda muito, porque gente, o jeans é danado, combina muito. O jeans é azul, lembra que a gente falou que o azul é a cor de mais fácil assimilação, que
que tem 80% das pessoas se sentem bem com azul. O que a gente tem que pensar? As calças que são calças jeans muito destonadas, muito claras, ou aquelas que tem muitas manchas, que fogem muito do azul, elas dificultam, porque elas passam a ser uma estampa e não mais uma tonalidade de azul, né? Então por isso que a gente tem que ter mais preocupação na hora de coordenar essas peças jeans muito destonadas ou muito coloridas, assim, coloridas de outras cores. Que em geral a gente recorre ao jeans por ser neutro. Quando você tira o elemento neutro do jeans, aí dá uma informação. Ele passa uma informação. Mas ó, pra você fugir do jeans com a blusa colorida, tenta uma combinação análoga com essa blusa colorida. Ou uma coisa super legal, tenta uma combinação análoga com esse jeans. O azul do jeans com um verde fica muito bonito. É verdade. Lembrando que o jeans ele é azul. Então ele já permite por si só várias combinações. E, gente, sair do jeans é um processo de reabilitação, né, filho? É um processo de você se permitir, de você tentar, de você esconder um pouco, tentar outras coisas. De repente você descobre que você nunca mais vai voltar pro jeans. Ou de repente você descobre que o jeans é aquilo mesmo. O que eu oriento o jeans não é o vilão. Agora, 10 calças jeans iguais, aí é complicado. O comodismo é o vilão. Combinar tudo com jeans, agora a gente já deu várias dicas. É só pegar a parte de baixo e comprar de outra cor. E outro material que não seja jeans. Ai, eu amo! Porque quando pergunta o que eu faço para não combinar tudo com jeans? Combina com outras coisas tão neutras quanto jeans. E quando a gente fala de tons neutros, a gente chama de neutros coloridos, que seriam aqueles tons escuros que eu falei. Todas as cores, quando vão tendendo um pouco para o preto, elas vão ficando mais neutras, elas vão perdendo aquela vibração. Porque elas viram pano de fundo. Vamos pensar o seguinte, quando eu coloco uma peça colorida com um preto, eu tenho um choque de intensidades. Quando eu coloco com uma peça quase preta, mas que ainda preto, mas ainda é cor, ele consegue trazer uma suavidade, uma calma para aquela combinação. Que é esses neutros coloridos ou verdadeiramente neutros, né? Que a Fê falou no começo. E aí eu acrescentaria também o bege, o nude, os tons mais claros com fundo quente. Então esses neutros coloridos são as cores com fundo preto, então o azul marinho, verde militar, vermelho bordeaux, mostarda, os tons terrosos, nude, isso. Preto e branco não são neutros. São cores base. E aí, gente, porque o preto e o branco combinam muito bem com tons neutros. E combinam muito bem entre si. Só que eles não combinam muito bem com cores coloridas. Então, preto e branco não é legal para combinar com amarelão, com rosão, com vermelhão, com laranjão, com azulão. Agora, os novos neutros combinam muito bem. Então, se você coloca um rosão, que nem a gente tinha falado, um rosa, com grafite, aí tons de cinza também são. Com grafite fica muito bonito. Se você coloca o amarelo, laranjão com azul marinho, o amarelo com azul marinho fica lindo. O laranja com verde militar fica lindo. Se você coloca o vermelho com o mostarda, bem fechadão, também fica lindo. E a pergunta ainda diz o seguinte: esses neutros são iguais para todo mundo? E aí? Polêmica. Mas é o seguinte, em termos de combinações de cores, tipo, quero combinar um pink, em vez de combinar com preto, eu escolho um azul marinho ou um cinza, a ideia é a mesma. Mas em termos de análise de cores, cartela, aí sim a gente tem uma mudança. Lá na parte de cima, né? Aí a gente tem uma mudança, que é o seguinte, eu peguei aqui 2 cartelas para mostrar para vocês. Essa é do outono escuro, essa é do inverno escuro. Observe o verde mais escuro aqui em cima. O verde da cartela fria, ele já é um verde azulado. Funciona como neutro da mesma forma que esse verde do outono escuro, que é um verde musgo. Os dois são ótimos para combinar com cores coloridas, por exemplo, um laranja, né? Um laranja aberto. Porém, se a pessoa tem uma cartela de inverno escuro, ela vai optar por um verde mais azulado. E aqui um verde mais musgo, mais amarelado, mais queimado, tá? Então, a ideia da combinação é a mesma. O que vai fazer diferença é que, se você tem cartela de cores, você pode optar pelo seu tom do neutro. Lembrando que isso pra parte de cima, se você for muito Caxias e tudo mais. Mas em geral os tons neutros
com pigmentação mais preta, com mais preto na composição da cor, eles facilitam a combinação. É o seguinte, a resposta. A ideia da combinação é a mesma. O que vai mudar? Se for para a parte de cima, opte pelo tom que é da sua cartela, que valoriza mais. Ou quente, ou frio, ou mais intenso, ou mais opaco. Tá bom? Gente, vamos bater uma real aqui pra vocês. Será que a gente fala? A gente fala o seguinte. Eu sempre tô falando aqui no Insta da Mínima sobre peças egoístas. São as peças statement, aquela peça que você usa e ninguém dá conta de olhar pra mais nada. É tipo aquela espinha na cara da noiva, assim. Tadinha da noiva. Eu tive isso no meu casamento. Ninguém dá conta de olhar pra mais nada. Aquele vestido bafônico, aquele sapato colorido é uma peça egoísta. Então nós temos que falar essa verdade. Então a pergunta lógico que a possibilidade de combinação é pensando nas combinações análogas. Da mesma forma que a gente falou de combinação de estampa, a mesma coisa. Você comprou um sapato amarelo, você pode fazer uma tríade no seu look. Você pode fazer combinação de O que você não pode fazer, vamos dizer assim? Não coloque uma roupa toda preta e o sapato amarelo. Gente, porque vai a abelha rainha. De novo, duas combinações muito intensas. Mas por que a Fê tá falando sobre esse tipo de peça? Que na consultoria eu já chamo de peças contraditórias. Por quê? O sapato tem toda uma mensagem mais para ser sofisticado, né? Ou para dar acabamento ao look. E ele tem uma cor muito intensa, ele acaba roubando todo o resto da combinação, tá? Então, muito cuidado quando você vai fazer esse tipo de investimento. Primeiro, pensa se é muito do seu estilo. Pra ter um sapato amarelo... Porque sapato, um sapato bom, a gente repete ele quase todo dia. Exatamente. Você usa ele 3 vezes por semana. Pra você chegar no nível de comprar um sapato amarelo, você já tem que ter passado pelo sapato caramelo, nude, preto, azul, e aí você tá chegando no amarelo, né? Quando eu falo sobre o guarda-roupa ser 80% neutro, 20% toques de estilo, é tipo isso. Então, quando você vai pensar numa compra inteligente, você começa ali naquilo que combina com mais coisas e vai põe o chantilly, o sapato amarelo é a cereja do bolo. E aí, pensando sempre se essa cereja do bolo faz sentido pra você, tá? Se botar um sapato amarelo em mim... Tem gente que faz isso com primor, que parece que a pessoa nasceu. Mas olha, se você quer fazer um bom investimento e quer um sapato colorido, opte pelos sapatos de cores ou mais claras, tipo um amarelo mais clarinho, né, que a gente vai ver muito agora no verão, ou de uma cor mais fechada, que tem muito preto, porque aí ele funciona como um neutro colorido. Por exemplo, um sapato mostarda, né, ou quase telha, porque ele vai ser muito mais fácil de você combinar e você vai gastar melhor o seu dinheiro. As cores intensas, as cores absolutas, elas têm muito a ver com estilo, viu, gente? Então, para escolher tudo absoluto, intenso, que você seja essa pessoa intensa e absoluta. Mas vamos supor, só que você já comprou seu sapato amarelo, ele tá aí dentro. Em vez de fazer essa combinação com preto, tenta fazer com um vestido azul marinho, um vestido vinho, um vestido uva. Vai ficar maravilhoso. Por quê? Combinação de cores complementares, de tons, de um tom neutro com um tom mais aberto. Exatamente. Ó, ficou a dica. Gente, essa deu polêmica. Essa foi difícil. Essa a gente teve que parar, abrir as cartelas, dar uma analisada. Mas é o seguinte, se você tá tentando combinar uma cor fria com uma cor quente e alguma dessas é neutro, por exemplo, um marrom é um neutro quente, um azul marinho vai ser um neutro frio, vai funcionar. Agora, se você tá tentando combinar um tom frio, muito brilhante, muito intenso, tipo um rosa choque, com um outro tom quente muito brilhante, aí vai ficar uma combinação muito contraditória. Vai ficar exatamente, essa é a palavra. Vai fazer uma combinação muito agressiva, onde vai ficar muito cansativo pra você sustentar. Juntas, mas elas não estão combinando. Exatamente. Elas estão na mesma pessoa. Elas estão na mesma pessoa. Não é igual eu e a Fê que estamos aqui, ó. Não, elas estão ali, mas é igual a gente dentro do elevador. Tá do lado, mas fica cada um olhando pra baixo. Tipo, assim, ninguém conversa com ninguém, né? Você pergunta como é que tá o tempo. O tempo no máximo. Mas é assim, elas estão juntas, mas elas não falam a mesma língua. Tá? Então, se o tom neutro for quente ou frio, aí ele vai dar certo com a cor que você quer combinar. Agora, se forem duas cores muito pigmentadas, uma quente e outra fria, o choque vai ser maior. Brutal. Tá? Pronto. Gente, como que faz?
povo joga os treinos no nosso colo. Não, gente, color block não tem jeito, vai ser sempre... É porque é o Tô seguinte, brincando. a ideia do color blocking, Fê, ele é intenso. Eu não posso chamar de color blocking se eu pego uma que é tipo um lilás. pastel e uma que é escura, entendeu? O color block, ele surgiu das combinações complementares. E intensas. Intensas. Pra ele ser chamado É de amarelão com laranjão com vermelhão. Pra ele ser chamado de color blocking, ele precisa ser intenso. Porque Isso. a combinação de color blocking, uma combinação complementar que eu pego um amarelinho com uva, é combinação complementar, mas não é color blocking. Então eu tenho uma resposta para você que fez essa pergunta. Você quer fazer um color blocking sem parecer um carnavalesco? Pega uma camiseta que tem uma estampa tipo do Homem de Ferro. Uma camiseta que tenha vermelho, amarelo e coloca um ponto de cor na orelha. Vocês entendem? Elementos pequenos e discretos em cores, mas não é color blocking. Pois É combinação de cor. Eu acho que é o seguinte. Então a opinião é... Não, a resposta... Não, eu até tenho uma resposta, porque o color block, agora eu fiquei na dúvida, ele precisa ser só complementar? Não, ou ele elas podem ser análogas. Ela pode ser análoga. E aí ele não fica tão carnavalesco. Então eu acho que fazer o color block... Aqui é assim, gente, a gente vai estudando, pensando e falando ao mesmo tempo. O color block, ele prevê cores intensas, mas não necessariamente complementares. Então, se eu faço um color block de cores complementares, ele vai ficar mais chamativo. Então você mistura lá o verde com o violeta aqui, vai ficar bem... Já. Tipo, sambando. Agora, se você pega esse mesmo verde e coloca com azul, é um color blocking, porém de combinação análoga. E aí ele fica menos chamativo. Então assim... Então a gente tem que voltar lá na definição de color blocking pra ver se só pode cores. Se um dia alguém fez essa definição de fez, color blocking. Eu acho que não, acho que eles inventaram a tendência e só foi isso. Mas é aquela coisa, gente, de novo voltando. Sempre que você estiver trabalhando com combinações ou com cores intensas, a mensagem é mais intensa, a mensagem é mais absoluta. Então, a menos que você seja essa pessoa que segura bem essa mensagem, você vai se sentir... Então, talvez a própria pergunta, como fazer isso sem se sentir brega, já dá a entender que a pessoa não se sente bem com esse tipo de combinação. Porque quem gosta de color block nem passa na cabeça dela que é brega, que é carnaval. Pra ela é ela é pouco. Tipo preto e branco. Tá, ó, gente, essa pergunta eu acho interessante pra quem vai fazer a transição. Pra quem tá com o guarda-roupa todo desplanejado, de repente descobriu as cores que ficam boas e quer começar a comprar. Primeira coisa que você vai investir, então, é parte de cima, até porque a gente normalmente já tem que investir mais parte de cima que de baixo mesmo. Então, comece a comprar parte de cima da sua cartela e combine com as cores que você tem, que às vezes não são da sua cartela. Então, por exemplo, se você tem lá umas calças laranja e você é fria, compre cores que vão combinar com esse laranja. E aí tem a ver com planejamento de compra, né, E gente? aí você vai olhar na sua cartela quais são aquelas cores neutras, os seus neutros, pra você comprar pra combinar com aquela calça laranja, né? Mas olha, gente, uma coisa muito, muito importante, até voltando ao vídeo da análise de cores. Quando você faz a análise e você recebe a sua cartela, é muito importante, antes de você pensar em comprar qualquer mísero detalhe, qualquer mísera peça, vai lá no seu guarda-roupa, eu tenho certeza que vai ter peças da sua cartela. Separa, né? Limpa, gente, limpa. Tira o excesso que você vai encontrar. Você vai achar o que suas precisa. coisinhas. Gente, a gente tentou resumir a maioria das perguntas nessas. E eu acho que deu pra dar uma panorâmica, porque a gente já começou a ficar redundante, né? A gente já tá respondendo as perguntas do tipo assim, volte à pergunta anterior. Então, falando sobre cartela, a gente falando sobre círculo cromático, falando sobre esses tipos de combinação, já responde praticamente todas as dúvidas sobre acessórios, sapatos e combinação com estampa. Mas o mais importante que eu quero que fique dos vídeos e desse movimento que a Fê esse movimento que a Fê tá fazendo aqui na mínima a gente não precisa ter medo das cores. A gente não precisa se limitar por achar que está errando ou por achar que tem proibições. A gente precisa tentar. Isso. E aí é engraçado, é contraditório, porque a mínima é uma marca com poucas cores. Não é que poucas cores. Eu não trabalho com cores coloridas. Exatamente porque as cores mais coloridas, elas são mais difíceis de combinar. E o nosso objetivo é vender roupas que sejam muito versáteis. Então aqui você vai encontrar aqueles tons neutros coloridos para combinar com o que você tem. Só que eu adoro quando chega uma cliente aqui que é super colorida e leva uma pecinha minha
para casar com essas cores que ela tem, para fazer a conjunção. Então, conhecer sobre cores é realmente libertador. Mesmo para pessoa que tem, por exemplo, que nem eu, um estilo muito neutro, é muito interessante eu poder pensar que de vez em quando eu posso usar num batom, que eu posso, se eu vou num evento, eu posso colocar um brinco de uma cor diferente. Tente usar as cores em doses diferentes, exatamente, né? É só a gente dosar. Quem ama mais, quem segura mais, usa em proporções maiores, em peças maiores. Quem não dá conta tanto, usa no batom, usa no tom da base, gente. Mudar o tom da base, né? Tipo, pro... Aquela assim, de acordo com a caneta. Então, mudar o tom da base, conhecer quais são as suas cores e mudar o tom da base para aquilo que é adequado para sua pele, já faz uma diferença imensa na sua imagem, porque não tem nada mais deselegante que uma pessoa com a cara feia. Sabe qual que é o que dá mais diferença? O blush. O blush, o rosa, né? O blush, quando ele tá correto com o seu subtom de pele, ele muda completamente a fisionomia e isso dá uma segurança, dá uma harmonia muito maior com a pele e a pessoa se sente até mais permitida a usar cores. É muito engraçado quando eu vejo essa mudança do blush. Gente, conhecimento é vida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô falando igual blogueira agora, né? Inscreva-se no canal, deixe seu joinha. Ativa o sininho. Siga a gente nas redes sociais. Mas vem, só traz sua peça que você às vezes não sabe com quem combinar. E a gente conversa. Tira mais dúvidas. Se quiser algum dos materiais, tipo, onde a gente consegue círculo cromático, a gente indica, a gente passa pra vocês. Manda, a gente tá sempre aqui. Gente, a gente precisa lançar a mão dessas ferramentas para que a gente se sinta mais livre. E mais empoderada para comprar e parar de fazer besteira na hora de... pra gente comprar melhor, gente. Pra gente comprar melhor, ter menos coisas e usar mais o que tem. É isso, Fê, valeu. Foi bom. A gente ficar aqui de ombrinho. Grudadinhos. Um beijo e até mais. Até a próxima.